E aí, galera, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Gazi Andraus. Para quem não sabe, Gazi é doutor, professor, coordenador e criador de uma disciplina que leciona História em Quadrinhos e também zineiro. Bom dia, Gazi. Primeiramente, gostaria de agradecer você por estar aqui conosco hoje e ter aceitado o nosso convite para a entrevista. E que você possa se deliciar com o nosso chá de morango com canela, que foi feito exclusivamente para você. Vou até te servir já para ver o que você acha do nosso chazinho. E também a gente gostaria de saber um pouco como é que foi essa história aí da sua área, como é que você foi entrando nessa área, como é que tudo começou. Na verdade, a primeira coisa que adentrou na minha vida foram histórias em quadrinhos. Né? Numa época que a tecnologia era mínima para as crianças. É que, na verdade, vou tentar ir ser um pouco mais objetiva aqui. Na verdade, eu queria que você contasse como que começou esse interesse. Apareceu a história em quadrinhos para você, surgiu o interesse, a partir de qual obra, como é que foi que você foi entrando mais nessa área, nesse ramo? Eu acabei não trazendo nenhuma revista das que me influenciaram na infância, mas depois, mencionando também, as pessoas vão lembrar. Claro, eu comecei a ler com 7 anos, então Turma da Mônica, mas não só, né? Walt Disney e muitos mais, como Mortadelo e Salaminho, Luluzinho e Bolinha, que retornaram às bancas recentemente. Acabei de ver nas bancas também um retorno de outros personagens infantis, eu não sei quanto tempo vai durar agora nas bancas, que é Gasparzinho, Riquinho. A gente ia às bancas e olhava aquela profusão de gibis, né? Luluzinha, Mortadelo e Salaminho, Mickey, e você podia escolher um título ou dois. Eu, na verdade, tinha uma imposição limitada financeira, né? Que era um gibi por semana. Meus pais não tinham muita verba na época, na década de 70, e aí eu sabia que eu tinha direito a um gibi semanal. A minha semanada era um gibi. E eu lia e relia os gibis que eu comprava. Então eu tive muita influência com os quadrinhos infantis, ditos infantis naquela época, porque o Walt Disney é lido por jovens e por adultos no mundo todo, né? Alguns personagens ditos infantis não são só para a infância, né? Eu acho até que essa leva de reedição de gibis com Gasparzinho e com outros é até para atingir um público mais adulto, mais antigo, né? Provavelmente para que eles, num caráter saudosista, comprem, adquiram as revistas e acabem usando na leitura até para as crianças. Mas a minha influência maior foi desenhar e ler gibis. Então eu lia os gibis, mas eu não desenhava humor. Eu desenhava como qualquer criança. Bichos, aí passei a desenhar dinossauros, que todo garoto, ou quase todo, adora dinossauros. Eu acho que pela forma deles, pelo tamanho, por eles serem intrigantes, não existirem mais. Parecerem monstros, e para garoto, monstro é bacana, é bonito. Tem uma estética bela, o monstro para um garoto. Nas suas obras que eu tenho visto, você tem bastante influência filosófica. Em que momento que você começou a sofrer essa influência? Ela começou a reforçar mais no final da minha adolescência, quando eu estava terminando o antigo colegial. Para falar a verdade, eu sempre fui um aluno médio, porque eu não estudava, e eu não estudava porque eu achava o ensino muito maçante. Eu ficava na sala de aula aguardando o tempo passar para ir embora, para eu poder ouvir som, ler gibi, fazer outras coisas criativas, porque na escola não havia quase isso. Então, a partir dessa fase aí, eu comecei a me angustiar com uma série de questões, né? E elas começaram a serem entronizadas por mim, colocadas como primordiais, e eu fui desenvolvendo isso sem perceber, até que quando eu voltei a fazer história em quadrinhos na fase adulta, né, com 20, 21 anos, quando eu ingressei numa universidade federal em Goiás, mas eu fiz o curso de artes durante um ano e meio lá só, porque havia muitas greves, coincidentemente, com essas que tem agora, né? Mas agora é uma greve maior, mas não tem havido tanta greve nas federais, se bem que essa aqui está batendo um recorde. Mas na época havia muitas greves, o ensino das universidades federais era bem fraco. Então eu fiquei um ano e meio em Goiás, nesse ano e meio desenhando muito,
por conta própria, mas não história em quadrinhos. Porque assim, como é que foi o meu processo? Na infância eu desenhava como toda criança desenha. Acontece que a maior parte das crianças param de desenhar. Sim. Elas param de desenhar por vários motivos. Muitos deles são motivos escolares. Os professores, as mães, os pais, eles não incentivam mais o desenho. Há muito estudo que não traz, agora está trazendo, né, mas que não trazia história em quadrinhos. Então a história em quadrinhos era tida como vilã quando eu era garoto, não podia ler gibi em sala de aula nem como estudo. Era algo à parte para descanso. Não havia vínculo com o ensino. Hoje tem, mudou tudo. Não mudaram as histórias em quadrinhos, mudou a percepção mental, né, das pessoas com relação à importância que tem a imagem e o desenho. O que acontecia? Eu desenhava monstros, dinossauros, bichos, bem na fase infantil. Depois, na adolescência, comecei a desenhar super-heróis aos montes e fazer histórias em quadrinhos de super-heróis, brincando com isso, né? Meu pai tinha um bar e restaurante comercial. Então eu desenhava muito mesmo, porque eu não gostava de estar lá trabalhando, como todo garoto não gostaria. Mas eu fiquei lá e desenhei. Digamos assim, o meu passatempo, o meu equilíbrio mental foi isso. Os papéis que eu usava eram os invólucros externos dos 10 pacotinhos de cigarro. A gente abria para venda e o papel no verso dele era branco e desenhava. Eu guardei ainda um pouco, mas eu tinha muitos. Quando eu cansei disso lá com 18, 19 anos, eu já não aguentava mais fazer isso. E eu não queria mais fazer super-herói, eu estava em outro. A minha parte filosófica, que havia começado no final da adolescência graças à escola, ela continuou comigo. E na faculdade, no início, eu continuei desenhando outras coisas, aprendendo outras expressões artísticas. Eu e meus amigos gostávamos e gostamos muito da arte fantástica. Frank Frazetta, Boris Vallejo e outros também que fazem. Roger Dean, que faz as capas do Yes, né? Então essas artes todas têm vínculo com o rock, com a música do rock progressivo, do heavy metal e com os quadrinhos. É tudo uma salada muito bem enriquecida, né? Muito bem variada. E eu, com 19 para 20 anos, 1986 para 87, nessa época eu conheci finalmente os fanzines. Eu não sabia o que era fanzines e nunca tinha tido contato. Aí o que acontece? Eu conheci um pessoal que fazia fanzines, conheci o fanzine Barata, né, que era editado por um grupo de estudantes universitários da Universidade Católica de Santos, capitaneado pelo Flávio Calazans, que foi o meu orientador do mestrado na época, né, pouco depois, aliás. E quando eles me mostraram o fanzine, eu vi que era uma revista em quadrinhos de produção gráfica bem simples. Eu não trouxe, acabei esquecendo de trazer muitos fanzines, mas a gente pode mostrar por imagem depois, mas olha, eu vou mostrar um fanzine meu aqui. O que é esse fanzine? É uma história em quadrinhos que eu montei, fotocopiada. Quando eles me mostraram o Barata, que é um fanzine com várias histórias, com cartoons de vários autores, eu vi que tinha uma riqueza, apesar da impressão gráfica ser mais barata e tudo, a riqueza potencial de informações, de imagens, de desenhos, era muito maior que qualquer gibi que eu havia visto em banca. E aí, finalmente, eu voltei a fazer quadrinhos, mas não de super-herói. Eu tive vontade de retornar a fazer com os aspectos filosóficos que vinham comigo desde o final da adolescência. Essa riqueza que você diz dos fanzines é a diversidade de traços de várias pessoas que estão trabalhando em cima dele, no caso, ou não? Sim, é a diversidade de traços e de ideias, né? E também, além disso, tem um aqui que pode sintetizar talvez um pouco, que é o Tchê, é do Rio Grande do Sul. É editado pelo Denilson. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas já nos conhecemos há muitos anos por cartas, por fanzines, que eu já participei desse fanzine dele, não desse número específico, que é o quê? Um fanzine de histórias em quadrinhos, textos com vários autores e vários estilos. Né? O Barata era mais variado do que esse número aqui com relação a autores. Não era só os desenhos, era o tipo de histórias, eram filosóficas, reflexivas. Então eram histórias mais adultas do que aquelas que a gente vê em gibis de super-herói, pelo menos naquele período. Vem com fanzine novo, papo, nova onda, novo ABC.
Você viu? O pessoal às vezes confunde o nome dele, então assim, eu confundiria com matemático, porque parece coisa, teorema de Gazi. Mas você falou meio inglês, então é Gazi Andraus mesmo. É Andraus?